Bom, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma reunião do Grupo de Pesquisa Constitucionalização das Relações Privadas. Hoje o tema é na área de Direito de Família. Nós vamos conversar sobre investigação de parentalidade. Nós temos como expositora a professora Maria Cristina Santiago, da Universidade Federal da Paraíba, e duas debatedoras do grupo, a professora Luciana Brasileiro e a professora Maria Rita Holanda. Para a gente poder aproveitar esse tempo da melhor forma possível, eu queria já convidar a professora Maria Cristina para iniciar a sua exposição, agradecendo já de logo, Cris, a sua disponibilidade em participar aqui como expositora da nossa reunião. A palavra é sua. Então, pessoal, todos me escutam bem? Primeiramente, eu quero cumprimentar todos os presentes, na pessoa do professor Paulo, grupo, a gente pode dizer o nosso marco teórico em relação ao Brasil, juntamente com outros professores, na hermenêutica da constitucionalização das relações privadas. Quero cumprimentar a professora Fabíola Lobo, em nome de quem eu saúdo todos os nossos colegas, amigos aqui presentes do grupo de pesquisa. Quero agradecer a Marcos pelo convite de estar aqui expondo e também pela escolha do tema, que é a investigação da parentalidade no direito brasileiro e jurisprudência, e mais ainda em razão do recorte que vai poder ser feito a partir da reclamação 37.521 do STJ, que vai ser o texto base, através do qual a gente vai nortear a nossa fala. Quero também aqui cumprimentar de modo especial as debatedoras, duas professoras que, além de serem super competentes, eu admiro demais no perfil e no enfrentamento dos temas afetos ao direito civil, ao direito privado, professora Luciana e professora Maria Rita. E, sem maiores delongas e indo direto ao ponto, para ficar bem clara a exposição, eu decidi fazer a minha fala em 3 momentos específicos. Em um primeiro momento, nós vamos nos dedicar a determinar determinados conceitos e a explicar um viés histórico de toda a evolução da investigação da parentalidade no Brasil. Em um segundo momento, nós vamos explicar com dados como é que está o estado da arte em relação a essas pessoas, a essas crianças, adolescentes, adultos, que se ressentiram ao longo da vida em razão de não terem o contato, o reconhecimento, enfim, não saberem quem é o respectivo pai. E num terceiro e último momento, nós vamos falar dessa decisão, é a reclamação que eu já disse o número, que é a 37.521 do STJ, destacando aquilo que mais nos chamou a atenção e que reclama um estudo e um debate apurado em razão de alguns fundamentos que nós vimos, vamos dizer assim, preceitos e garantias constitucionais que foram violadas naquela decisão. Bom, dito isso, eu já vou partir para a primeira parte e a gente pode dizer que a parentalidade no direito brasileiro, assim como em outros ordenamentos jurídicos, ela passou por uma grande desconstrução e reconstrução em relação à estrutura e à razão de ser. A gente sai do Código Civil de 16, marcado principiologicamente pela matriz do liberalismo econômico e do patriarcado em matéria de direito de família, e nós nos deparamos com regras que são proibitivas até do reconhecimento de filhos havidos fora do casamento. Então, só para contextualizar, na vigência do Código de 16, nós tínhamos a vigência do artigo 358, que proibia o reconhecimento da chamada dos filhos advindos ou nascidos fora do casamento, quando fosse aquela denominação de filiação espúria. Para ficar mais claro ainda, vamos entender.
Durante o início, a família ela tinha um viés patrimonial, econômico, mas um viés também de legitimação da prole e também de meio, de modo de você concretizar o projeto da parentalidade. Sendo assim, durante muito tempo, o casamento funcionou meio como uma tábua de salvação, ou um véu legitimador para que o Estado pudesse tutelar aquelas pessoas que compunham a família. Lembrando que a tutela às pessoas que compunham a família, ou seja, a estrutura familiar, ela se sobrepunha aos próprios interesses dos integrantes daquela família. A instituição estava, então, acima da pessoa humana. Esse era o viés patrimonialista que, durante muito tempo, norteou o direito privado e o direito civil brasileiro. É interessante nós notarmos, então, que dentro dessa perspectiva de proteger a família e de somente se reconhecer como família, aquela plasmada, amalgamada no casamento, não se reconhecia como sendo legítimos, dignos de tutela, aqueles filhos que fossem havidos fora do casamento. Entretanto, ainda existia uma subdivisão, por assim dizer. Existia a filiação natural, que era aquela, que era a vida fora do casamento, mas que inexistia entre os genitores qualquer impedimento para que eles pudessem se casar e, assim, com o casamento, passar o véu da legitimação e, assim, poder tutelar os direitos dessas crianças. Por outra via, ao lado destes, existiam aqueles filhos igualmente ilegítimos, mas que existia um impedimento que os privava da possibilidade de serem legitimados, que era o que efetivamente se denominou durante muito tempo de filiação espúria. Essa filiação espúria ainda se dividia em duas. Podia ser uma filiação proveniente de uma relação adulterina, ou seja, um dos genitores estava na constância de uma sociedade conjugal, ou uma relação incestuosa, significava dizer, existia uma proibição, um impedimento que tornava impossível a realização do casamento entre aquelas pessoas que efetivamente tivessem o seu filho. Dito isto, tinha esse artigo 358 que proibia, então, o reconhecimento desses filhos, denominava filiação espúria. Isso foi até a data de 1942, quando teve um decreto que efetivamente modificou e normatizou a questão da possibilidade de você reconhecer esses filhos que fossem havidos fora do casamento, que é especificamente o decreto que posteriormente foi substituído pela Lei 883 de 49. Essa lei de 49, ela era justamente aquela lei que permitia o reconhecimento desses filhos havidos fora do casamento em virtude justamente já de um abrandamento. Lembrando que qual era o meio utilizado? Você entraria, no caso, ou com uma investigação de paternidade, e nessa investigação de paternidade, a depender do caso concreto, teria um efeito cumulativo, que no caso, se houvesse a presença de um genitor no registro de nascimento, como efeito preliminar, existia a anulação do registro de nascimento e a constituição da nova parentalidade. Percebam que até então não se imaginava uma outra origem para a parentalidade, seja ela paterna ou materna, que não plasmada, fundamentada na origem biológica, nessa identificação biológica entre o filho e seu pai ou sua mãe. Dito isso, a gente também tem que lembrar que somente no ano de 84 é que houve alteração dessa possibilidade de reconhecimento da filiação à vida fora do casamento e com o reconhecimento de alguns direitos, onde foram acrescentados 2 parágrafos àquele dispositivo que permitia esse reconhecimento que era previsto na lei de 49. E que avanço foi esse? O grande avanço foi a possibilidade de se reconhecer a filiação, desde que, por duas vias, ou através de um testamento cerrado, ou seja, o pai,
que soubesse que tinha havido um filho fora do casamento, faria um testamento cerrado e, após a sua morte, abre-se esse testamento e todos os efeitos dessa parentalidade, obviamente, seriam retroagidos à data do nascimento, que efetivamente houve a questão do nascimento do filho. Ou então, vejam, seria através de uma, como é que se diz, de uma ação de reconhecimento, de filiação, desde que já existisse a separação dessa pessoa que era casada e que, por isso, não podia legitimar o filho, naqueles modos inicialmente falados aqui, e era necessário que já se passasse 5 anos dessa separação. É interessante que dessa ruptura da conjugalidade. É interessante que o professor Álvaro Vilaça faz críticas duras. Ele até diz assim, reconhecimento de filiação a prazo, ou então, mais ainda, chama a atenção do descomprometimento, dessa importância, dessa relação sobremaneira estruturante e afetiva que permeia a relação pai e filho, de forma a existir um instrumento, um ato normativo, uma lei, que efetivamente permitia que você fizesse o reconhecimento através de testamento, e que, ao ser reconhecida, obviamente, teria a possibilidade da consecução ou da garantia dos efeitos de cunho patrimonial, mas não teria, vejam, aquela relação, aquela vivência paterno-filial ou materno-filial, a depender da hipótese. É importante também, e aí eu já vou adiantando, a gente estava em 84 e tem, então, a Constituição de 88. Eu sinto muita alegria de falar da Constituição de 88, porque ela marcou profundamente a minha vida, vamos dizer assim, acadêmica e jurídica, na medida que eu fui fera 88, então toda a minha graduação, ainda que fosse no finado Código de 16, ela foi oxigenada, né, pelos reclamos e pelas diretrizes e promessas que estavam esculpidas na nossa Carta Constitucional de 88. Então, dentro dessa perspectiva, houve, utilizando-se uma palavra do professor Luiz Edson Fachin, um verdadeiro giro de Copérnico, e aí houve a constitucionalização do direito privado e, logicamente, a constitucionalização das relações familiares. A pessoa, ela é erigida ao centro da normativa, ao centro do direito privado, e muito mais do que a proteção patrimonial, a vida privada, a constituição da gente, ela passa a ser norteada, ela passa a ser centralizada no próprio texto constitucional. E, com isso, todas aquelas normas existentes até então, no Código Civil de 16 e também das normas esparsas, elas vão passar por uma ruptura e um novo olhar. É como se nós, a partir da Constituição, puséssemos novas lentes e toda aquela norma que era existente vai passar a ser vista com as lentes dos valores axiológicos incorporados na Constituição Federal. Dentre essas modificações, eu quero chamar a atenção dos senhores para a força normativa dos princípios jurídicos, que até então eram apenas normas vetores, eram apenas elementos de iluminar, por assim dizer, a atividade interpretativa, mas não tinha a força vinculante que era afeta, era própria da natureza da norma, por assim dizer. Dito isto, estou me encaminhando no final da minha primeira etapa da nossa fala, que, junto com a Constituição de 88 e com o avanço posterior da biotecnologia, mais uma vez se irrompe no quesito parentalidade uma nova estrutura e uma nova maneira de se ver. A partir da Constituição de 88, com o reconhecimento também da união estável como entidade familiar, e o princípio da dignidade da pessoa humana como princípio motriz e diretor de toda a ordem democrática brasileira, é importante que a gente se lembre que, a partir de então, toda a questão da parentalidade, ela se permeia tanto numa questão
biológica, mas também numa questão afetiva. A partir daí, a gente tinha uma norma, no caso da Constituição Federal, artigo 226, parágrafo 3º, que dizia que um ato-fato jurídico, e eu me filio aqui à corrente defendida pelo professor Paulo Lobo com relação à natureza jurídica da união estável, forjada ou plasmada numa situação afetiva e pautada na questão do nome, honra e trato, era capaz de constituir um vínculo jurídico. Um vínculo jurídico tão forte quanto foi durante todo o patriarcado o vínculo originário do matrimônio para constituir toda essa rede e essa estrutura do direito familiar brasileiro. Percebam, então, nesse momento, que duas necessidades começam a aparecer em relação à modificação. Uma, primeiro, a descoberta do exame do DNA. A investigação de parentalidade, que era, então, dividida entre, se fosse uma investigação de paternidade, era através de presunções. Que presunções? Presunções do pater est, que era justamente aquela presunção de que seria pai aquele homem que efetivamente estivesse em uma relação, fosse matrimonial ou convivencial, com uma mulher. A certeza da paternidade seria justamente atrelada a esse vínculo afetivo com essa mulher, essa relação sexual que efetivamente daria origem aos filhos. E esse sistema de presunção, ele era originário também lá do nosso direito romano. Quando efetivamente vai desenvolvendo a medicina, existe a possibilidade de você fazer exame de sangue e que efetivamente você consegue, num grau de probabilidade, excluir com certeza se aquela pessoa não for o pai. Entretanto, em relação à possibilidade da paternidade, em termos percentuais, dão conta de que seria apenas um percentual de 25% se, porventura, mais de uma pessoa com a mesma característica sanguínea tivesse, por assim dizer, na base da dúvida. E então surgiu a descoberta do exame do DNA e, com isso, irrompeu um juízo de certeza a respeito dessa ascendência genética, a respeito dessa identificação biológica, e durante muito tempo, por um apego desordenado a esse boom que foi o exame do DNA em relação à parentalidade, se imaginou, inclusive jurisprudencialmente, existir uma hierarquia entre a verdade biológica em detrimento de outras verdades que seria, por assim dizer, uma verdade afetiva ou até mesmo alguma questão relacionada a um ato civil, como a questão da adoção, e também a questão relacionada à adoção à brasileira, que nada mais é de que você registrar como seu filho, sabidamente, que você sabe que não é, certo? Percebam, então, que com esse DNA põe em xeque essa situação de todos já poderem chegar a um juízo de certeza. Então, significa dizer que as demandas de investigação de parentalidade, envolvendo a questão da investigação da paternidade, você poderia chegar, ou maternidade, você poderia chegar a um juízo de certeza com relação ao DNA. Entretanto, ainda no Código Civil de 2002, e fruto desse avanço da biotecnologia, a gente tem a questão da modificação da certeza absoluta a respeito da maternidade. Durante muito tempo, a maternidade ela era certa pela própria constituição física da mulher e a aparência física do desenvolvimento da gestação e do ato de dar à luz, que efetivamente não deixava dúvidas que aquele filho estava nascendo daquela mulher. Só que, com o avanço da biotecnologia, duas questões merecem ser postas. Primeiro, a presunção de que existe necessariamente um vínculo de ascendência genética, ele vai ser afastado a partir da possibilidade de utilização das técnicas de reprodução assistida na modalidade heteróloga.
lembrando aqui para nos lembrarmos. Homóloga é quando existe a utilização de reprodução medicamente assistida, entretanto, o material genético é daquelas pessoas que efetivamente estão imbuídas, estão constituídas nessa relação afetiva, seja união estável, seja união matrimonializada. Já a heteróloga é quando efetivamente existe ou um ou ambos vão fazer a utilização de um material genético de um doador estranho à relação conjugal ou convivencial. Percebam, então, que essa é a única que se traduziria em uma presunção absoluta. Calma, presunção absoluta, por quê? Porque o próprio Código Civil, no artigo 5, vai dizer para nós que presume-se filhos havidos pela reprodução artificial heteróloga, desde que haja o consentimento do marido. Claro que esse viés do marido é justamente pela visão do patriarcado e até mesmo pela impossibilidade, à época, do legislador, de ficar mais atento com as modificações advindas da biotecnologia, que hoje também é possível uma reprodução artificial heteróloga a partir da utilização de uma gestação de substituição. E aí, pessoal, a única forma de você desconstituir esse estado de filiação é se você provar uma fraude nessa autorização. Percebam, então, que se porventura for provada a fraude na autorização, seja do homem, seja da mulher, em hipótese alguma, o doador do material genético vai estabelecer com este filho, com esta pessoa nascida dessa relação, uma relação de filiação e de paternidade. Isso é muito importante que se diga. E um outro critério interessante a respeito dessa questão, ainda envolvendo a discussão, é que pôs em xeque aquela presunção antes imutável a respeito da certeza da mãe. Por quê? Hoje em dia é possível, sim, a utilização de uma gestação de substituição, onde aquela pessoa que efetivamente está gestando a criança e vai dar à luz a criança, não necessariamente será a mãe da criança. Um outro elemento aqui, só para apimentar a discussão, é um caso que efetivamente ocorreu na Inglaterra, e só fazendo um paralelo, que no Brasil, diferentemente do que ocorre lá, não é possível se fazer um contrato a título oneroso para que efetivamente exista essa gestação de substituição. E lá no caso que houve, na Inglaterra, houve justamente isso, uma mãe que efetivamente gestou um filho que tinha sido fruto de um contrato para gestação de substituição, a denominada barriga de aluguel, ao final quis ficar exercendo os seus direitos parentais em relação àquela criança. E aí a corte decidiu que, naquele caso, não poderia ser em virtude de que existia um contrato feito. Então, se houvesse esse reconhecimento a essa parentalidade, estaria havendo uma quebra do contrato firmado. Isso apenas para ilustrar, porque aqui no Brasil não existe a possibilidade, em termos jurídicos, de você ceder parte do seu corpo a partir de uma contraprestação onerosa. Toda matéria ainda se ressente de um estatuto, de uma lei, porque é regida tão somente por resolução, a última de 2017, do Conselho Federal de Medicina. Bom, dando continuidade, e já passando para o segundo momento, a gente vai verificar que filiação hoje, após aquele momento da hegemonia do DNA, se descortinou que e aí, apesar de somente a gente ter concretizado de forma mais expressa na década de 90, é preciso aqui fazer uma menção ao professor João Batista Vilela, que na década de 70 já alertava para a gente a respeito da desbiologização das relações de paternidade, mostrando que ser pai, ser mãe, é uma verdade cultural. A parentalidade
e aqui me utilizando do livro do professor Paulo, das palavras do professor Paulo no livro dele das famílias, sai do campo natural e vai para o campo cultural. A parentalidade, então, ela se constrói amiudamente nessa relação de companhia, de cuidado e de responsabilização entre o pai e a mãe e a sua prole. Esse é o melhor do mundo, é o ideal. Ditas estas palavras, a gente tem que falar a vocês também que existe, então, hoje está tranquilo na jurisprudência brasileira, a possibilidade do reconhecimento da multiparentalidade, que é a presença no registro de nascimento da filiação socioafetiva e da filiação biológica. E aqui, mais uma vez, eu faço uma ressalva e quero dizer que, apesar daquela decisão do Supremo Tribunal Federal, da relatoria do ministro Luiz Fux, que efetivamente culminou na edição do tema 622, a gente entende que é possível, sim, a multiparentalidade, filiação biológica e filiação afetiva, quando ambas são existentes. Pensar na maneira do voto, que foi voto vencido, do ministro Luiz Edson Fachin. E pensar diferente é nós colocarmos grande contribuição para a proliferação de demandas unicamente pautadas na questão patrimonial. Feitas essas premissas, eu vou para o estado da arte do Brasil, enquanto a gente fala em como estão as crianças e os adultos de amanhã em relação à parentalidade no Brasil. Eu tenho aqui o primeiro dado, acho que todos, estou já me encaminhando. Eu tenho aqui o primeiro dado de 2013, que fala da questão da existência de 5,5 milhões de crianças cujos registros de nascimento só constam o nome do pai. E, dando mais seguimento, eu vou com os dados, como está terminando já a minha fala, e eu quero falar da reclamação, que é a origem do recorte que eu quero. Eu apenas digo a vocês que os dados mostram que, apesar de existir uma diminuição, ainda é um fato social, uma chaga, vamos dizer assim, social da realidade brasileira, a existência de pessoas que não têm o reconhecimento paterno em relação a esta parentalidade. E aqui eu também faço um recorte de gênero para deixar depois para o nosso debate, na questão de uma exacerbação, de uma distinção em relação à questão da mulher enquanto mãe e do pai. Ainda hoje parece que existe no inconsciente coletivo e, quiçá, normativo, de que a responsabilidade com relação à prole, com relação ao ato de ter filho, é da mulher. Dito isto, a gente vai para a reclamação. Essa reclamação, originada do Superior Tribunal de Justiça, a grande questão dela é que ela impõe para que o irmão unilateral do falecido seja submetido a um exame de DNA em razão do exame do DNA sob vara, ou seja, coercitivamente, em razão de se chegar ao deslinde a respeito de uma certeza sobre a parentalidade do autor da herança. Para contextualizar, é uma ação que, primeiro, foi julgada improcedente há 25 anos atrás, porque foi realizado o exame do DNA, sendo que nesse exame do DNA foi conclusivo pela não parentalidade, pela não existência de vínculo filial entre o autor e o investigado. Ocorre que, anos depois, se verificou a existência de fraude. E aí se entrou com um recurso pedindo para que se desconstituísse aquele julgado em razão da existência de fraude. Então, não foi acolhido em virtude da primazia da coisa julgada e, por isso, resultou num recurso especial que, lá no Superior Tribunal de Justiça, se determinou que se reabrisse a instrução desse processo para que se chegasse a um juízo de certeza, fundamentado em duas questões primordiais. A primeira é que, nesse caso, não seria possível a incidência da súmula 301 do STJ, que diz que quando alguém se nega a fazer o exame do DNA, existe a presunção ficta
de que aquela pessoa que se negou é pai. Segunda questão era dizendo que a conduta do investigado que se nega a fazer o exame era uma conduta anticooperativa, anticolaborativa, e por isso, como sanção, deveria sim ser efetivamente determinado a reabertura do processo e que ele fosse submetido ao exame do DNA. Para contextualizar, essa reclamação visa desconstituir uma sentença proferida pela 7ª Vara de Família do Tribunal de Justiça, da Vara de Família de São Paulo, em razão de que lá se entendeu que não cabia a reabertura do processo, porque já havia a coisa julgada material e que não existia, então, como se desconstituir, ainda mais porque houve a recusa a fazer-se o exame. E por isso se entendeu que era para efetivamente extinguir aquele pedido sem resolução do mérito. Abstraídas as questões processuais, que são muitas e que eu tenho aqui muita coisa para comentar, eu vou chamar a atenção no que mais interessa para esse grupo que se propõe ao debate e à pesquisa da constitucionalização das relações privadas. Nós sabemos que estamos num momento do direito em que o direito jurisprudencial no Brasil faz força de lei. E é necessário tomarmos todas as cautelas em razão dos precedentes que são criados. Aí existe uma colisão de direitos fundamentais. De um lado, o direito fundamental ao reconhecimento da filiação e ao reconhecimento da ascendência genética, que são constituições e institutos e estruturas distintas, ascendência genética, direitos da personalidade, reconhecimento da filiação proveniente do direito de família. E, segundo, o direito fundamental do investigado, que, no caso, não é nem a pessoa que efetivamente poderia ser o pretenso pai, mas um irmão unilateral deste, a se submeter de forma coercitiva a um exame para que efetivamente seja erigida, seja exaurida essa instrução. E o mais grave, a afronta notória, no nosso sentir, do princípio da dignidade da pessoa humana, das garantias constitucionais que efetivamente já estão sedimentadas nos precedentes do Supremo Tribunal Federal, de que ninguém é obrigado a produzir prova contra seu interesse. No caso, esse irmão que se negou é efetivamente meu irmão do falecido. E agora, já me encaminhando para os finais, e final mesmo, o que é que eu quero pôr em xeque aqui para que seja o tema ou a temática norte do debate? Não há dúvidas de que o Brasil tem uma chaga, e essa chaga é um elemento que precisa existir um aprimoramento de políticas públicas para se modificar essa situação. Verdade. Porém, a gente tem que ter muita cautela com o momento político que a gente está passando. A questão das composições dos tribunais, eles mudam, e, a partir de agora, diferente do que fora outrora, os tribunais, através dos precedentes, vinculam e podem efetivamente ser força de lei. A proteção que a gente reclama nessa reclamação em especial é a proteção da pessoa em face do Estado juiz. Vejam que não levar com toda seriedade esse mandamento de coagir alguém a fazer um exame significa retroceder historicamente quase à época da Segunda Guerra Mundial, onde existia um Estado de Direito que vulnerava, que afrontava a tutela da pessoa. E com isso, Marcos, eu peço perdão, caso eu tenha extrapolado o meu tempo, e devolvo a palavra para você, me colocando aqui depois para que nós possamos dar continuidade ao debate. Muito obrigada. Obrigado, professora Maria Cristina. Tá? Eu acho que a gente começa bem. E durante os debates você tem chance ainda de retomar os pontos que queria ter feito agora nessa primeira rodada de exposição. Eu vou imediatamente chamar a professora Luciana Brasileiro para se juntar aqui conosco e para fazer as considerações dela. Lu, a palavra é sua. Obrigada, professor Marcos. Boa tarde a todas e todos. Queria começar dizendo da minha alegria de estar aqui nessa condição de debatedora, parabenizando Maria Cristina pela exposição e cumprimentando todas as amigas e amigos dos nossos líderes, o professor Paulo
e também da nossa titular maravilhosa, a professora Fabiola. Eu queria dizer que eu me senti bastante provocada pelo roteiro, né, que Maria Cristina nos mandou previamente, e eu e Rita, a gente também se reuniu na condição de debatedoras até para definir um pouco do recorte que a gente ia fazer nas nossas falas, e nós identificamos alguns pontos, para além, obviamente, da análise da decisão, e para além também dessa questão da investigação de paternidade propriamente dita, dentro do roteiro que ela nos enviou. E até para a gente ampliar um pouco mais o debate, né, e diversificar um pouco mais também esse debate que é tão importante sobre parentalidade como um todo, né, eu vou me propor a fazer duas provocações, uma relacionada à questão da paternidade responsável, e uma outra relacionada também à questão do uso das biotecnologias dentro do recorte de gênero. Ambas as provocações serão dentro desse recorte de gênero que ela propôs também no roteiro. E eu falei sobre isso também hoje de manhã no encontro sobre biotecnologia, né, que foi organizado pela Universidade de Pernambuco e pela Universidade Católica, pelo PPGD, sobre essa questão da realidade dividida, né, desse país que a gente vive, né, que é um país, são muitos Brasis, né, mas sobretudo em relação a essa diferença social que é tão evidente, né, cada vez mais evidente e também muito mexida pelas últimas medidas tomadas pela senhora que representa o Ministério da Mulher e dos Direitos Humanos, em especial a de ontem, em que ela se manifestou contra a prática do aborto, né, e também chegando a se manifestar na ONU mais recentemente a respeito de uma posição contrária ao uso do termo saúde sexual e reprodutiva, né, em alguns documentos, dos quais, inclusive, o Brasil é signatário. E aí, pensando um pouquinho sobre isso, eu queria começar falando primeiro sobre essa questão do abandono paterno, porque o tempo de Cristina ficou curto para falar sobre esse assunto, né? Mas ela fez uma abordagem interessante, né, do número de crianças que não têm, de crianças não, de pessoas, né, na verdade, que não têm a sua paternidade reconhecida, e a gente se depara com alguns números que são alarmantes em relação a essa questão da monoparentalidade. Porque já que o tema aqui, o tema global é parentalidade, e a gente está vivendo esse momento em que as pesquisas nos indicam uma sobrecarga muito grande das mulheres no exercício das atividades, inclusive domésticas, né? A gente se depara com uma realidade muito gritante que diz, a gente que nos aponta que 31% das mães brasileiras são mães solo. E dessa realidade, que nos mostra também que 30 milhões de mulheres são chefes de família, elas chefiam as suas famílias, tanto do ponto de vista financeiro, quanto do ponto de vista das tarefas domésticas propriamente ditas, né? A gente também se depara com outro dado alarmante que diz que 57% dessas mulheres vivem abaixo da linha da pobreza. E para além disso, né, além de viver abaixo da linha da pobreza, elas precisam lidar com a realidade que é a ausência, né, do cumprimento do dever, que é a paternidade responsável na sua integralidade. Não só elas, como principalmente os filhos. E esse dado eu estou trazendo para cá, porque como a gente está discutindo essa questão da investigação de parentalidade, a gente sabe que a grande maioria das demandas que chegam ao judiciário, até por questões de ordem biológica mesmo, né, de investigação de paternidade, elas dizem respeito realmente a pais que são absolutamente ausentes na vida desses filhos. E eu já tive a oportunidade de me posicionar aqui a respeito dessas questões relacionadas às demandas que são chamadas de demandas mercenárias, porque eu, sobretudo, acho que quando o objetivo é uma demanda, inclusive para finalidade patrimonial, mas que busca o reconhecimento de uma parentalidade biológica, né, eu entendo que essa demanda ela não pode ser considerada mercenária em hipótese nenhuma, porque penso eu, e essa é a minha primeira provocação, partindo também desses dados, né, que essa questão patrimonial ela faz parte
inclusive, da parentalidade, para além das outras questões que estão muito bem reveladas nesses dados, que mostram essas mulheres chefiando as suas famílias e assumindo sozinhas o ônus pessoal de chefia dessas. Aproveitando a provocação que o nos fez em relação à reprodução humana e os direitos reprodutivos, né? Ela diz respeito ao uso dessas técnicas de gestação, de inseminação artificial, né? Dentro dessa realidade também tão distorcida desse país, porque a gente tem políticas públicas, né, que asseguram à mulher, ao homem ou à família o planejamento familiar, tanto do ponto de vista da concepção quanto do ponto de vista da contracepção. A gente tem políticas públicas que possibilitam essas práticas, inclusive pelo nosso Sistema Único de Saúde, mas a gente sabe que boa parte desse dinheiro que deve ser destinado a essas políticas públicas é para as técnicas de contracepção e não para as técnicas de concepção. E aí a gente se depara com um segundo grande e preocupante abismo, que é a ausência de regulamentação para o uso dessas técnicas e duas realidades. A primeira, praticamente a exclusividade de se lançar mão dessas técnicas por pessoas que podem pagar por elas, porque esses tratamentos eles são muito custosos, muito onerosos, muito caros, né, e eles ficam ali limitados à utilização por uma parcela mínima da sociedade. E a segunda preocupação que eu tenho diz respeito à ausência de regulamentação, e aí, em relação a isso, o professor Paulo já se manifestou algumas vezes a respeito das críticas muito importantes que ele faz sobre as regulamentações do Conselho Federal de Medicina, né, mas que diz respeito ao uso dessas técnicas de forma indiscriminada, né, por pessoas que lançam mão de pagamento para mulheres pobres, essas que vivem abaixo da linha da pobreza, né, para atingirem essa tão sonhada maternidade ou essa filiação biológica. E aí eu queria, até para finalizar, por conta do tempo, né, fazer assim, uma reflexão sobre como culturalmente a gente ainda se vê estimulado, né, a que a filiação ela seja biológica. Por mais que a gente tenha um sistema de adoção aqui no Brasil, uma lei de adoção, né, um cadastro para que as pessoas lancem mão, né, das ações de adoção, dos processos de adoção, o fato é que essa questão da biologia ela ainda é muito forte. Ela ainda é muito forte e ela é muito presente no judiciário mesmo, né, em decisões judiciais que asseguram o pagamento desses tratamentos para que a mulher se realize enquanto mulher. E aí eu queria também ouvir a opinião de todos vocês a esse respeito. Espero não ter tomado muito tempo e agradeço aqui mais uma vez a oportunidade, deixando aqui um beijo para todo mundo. Obrigado, professora Luciana. A gente vai fazer logo todas as exposições das debatedoras para poder a gente começar a conversar no grupo. Eu quero trazer aqui para o destaque a professora Maria Rita e já passar a palavra para as suas considerações. Professora Rita, é com você. Boa tarde a todas as pessoas aqui, queridos conrepianos, né, já faz parte da nossa família e esses encontros são sempre muito proveitosos e saudáveis. Eu queria parabenizar a Maria Cristina, não é, pelo giro que ela trouxe aqui, inclusive a partir de uma história, né, que é uma história muito excludente da parentalidade e de como nós caminhamos, não é, com a proposta de inclusão dessa parentalidade. E eu, combinando com Luciana, como ela afirmou, Luciana sempre com os pés muito no chão, né, também trazendo questões sociais que são inarredáveis, né, para que a gente também possa obter uma solução jurídica justa, né, legal e justa. Nós combinamos de dividir um pouco o nosso debate e eu pensei em comentar um pouco sobre essa decisão, né, trazida pela Maria Cristina, e também suscitar uma discussão trazida pelo roteiro dela sobre a multiparentalidade, né? Sobre a tese de multiparentalidade e a minha visão com relação a essa tese de multiparentalidade. E quando eu vi essa decisão, que, de certa forma, ressuscitou
a discussão em torno da súmula 301, eu me reportei imediatamente, professor Paulo, a um texto muito clássico, não é seu, ainda quando o senhor era conselheiro, né, do Conselho, era lá do Conselho Nacional de Justiça, ainda era de lá, que foi um texto sobre paternidade socioafetiva e o retrocesso da súmula 301, onde o senhor aponta todas as imperfeições, não é, dessa súmula 301 em gerar uma nova presunção de paternidade e, portanto, considerando-a inútil, né, até porque dependeria de prova indiciária anterior. E, naquele momento, houve uma discussão, né, entre o STJ e o STF também, e o STF, em sede de habeas corpus, determinou que a pessoa não poderia ser obrigada a ser levada para o exame de DNA, né, debaixo de vara, nessa expressão, porque não poderia se obrigar uma pessoa a produzir prova contra ela mesma. De lá para cá, eu tenho observado que esse posicionamento do STF ele tem recaído mais nas ações de processo penal, né, e não nas ações de natureza civil. Então, me parece que houve um amortecimento do STF com relação a isso. E eu achei muito interessante a decisão a partir da reclamação. É claro, eu não mergulhei em muitos detalhes do caso concreto, mas eu suponho que a parte, ao promover uma nova investigatória de paternidade, agora alegando a falsidade do exame do DNA na investigatória anterior e alegando também, invocando também a hipótese de relativização da coisa julgada, né, que houve no passado, ela certamente já estava fora do prazo de uma rescisória, né? Para ela agir dessa forma, então ela buscou isso, porque a hipótese seria uma hipótese de rescisória com relação ao documento falso, na minha percepção. Então, ele tentou essa nova investigatória de paternidade, procurando relativizar a coisa julgada. E, a partir daí, ele trouxe um documento importantíssimo, né, a princípio, que seria um indício de falsidade do exame de DNA na primeira investigatória. E, a partir daí, o juiz, né, entendeu que não poderia também aplicar a súmula 301. Eu queria lembrar também que essa súmula 301, e a época que o professor Paulo tão bem criticou, ela teve a sua interpretação ampliada, né? Uma lei de 2009 agregou a aplicabilidade dessa presunção, que é uma presunção judicial, à necessidade de um conjunto probatório mais amplo. Então, a princípio, nenhum juiz poderia aplicar essa súmula 301 sem considerar também outros elementos probatórios. E o que eu percebi da reprimenda do STJ com relação ao juiz da 7ª Vara foi de que o juiz teria desconsiderado também esse conjunto probatório, na medida em que ele deveria ter aferido melhor essa declaração, que estava lá em ata notarial, dessa pessoa que teria assumido ter presenciado a fraude do exame de DNA, e ele deveria ter também ouvido minimamente essa pessoa para que pudesse haver instrução processual. Então, me parece que a fundamentação da procedência dessa reclamação ela teve um viés processual muito interessante, né? Porque a base ela saiu completamente da ordem do direito material, mas para atender a um direito material. E aí, aqui, a minha função é de debatedor, eu estou trazendo aqui um outro olhar, né? Porque a ministra, em determinado momento, ela diz que a questão é uma questão de prova, né? E ela se utiliza por analogia da aplicabilidade hoje do artigo 139 do Código de Processo Civil, inciso 4, que seria a obrigatoriedade, não é, do juiz, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, que seria a obrigatoriedade do juiz de determinar todas as medidas indutivas e coercitivas, mandamentais e subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial, né? Então, ela traz uma base processual para que
ela chama para que essa pretensão de vida do requerente possa ser decidida com base numa verdade probatória, né? Então, a gente vê aí como o direito material e o direito processual eles tomam um caminho e termina que o direito processual traz uma grande repercussão a uma modificação aqui material, né? Então, eu observei isso nessa decisão e achei muitíssimo interessante essa tese de ordem processual. E, a partir daí, eu também quis suscitar, Cristina, a problemática que você traz entre a paternidade biológica e a paternidade socioafetiva, né? Já que, efetivamente, você criticou essa decisão porque teria colidido, né, com interesses e direitos fundamentais de quem não é o suposto pai, porque, na verdade, nós estamos falando aí de um terceiro interessado, né, mas era o único interessado, o único herdeiro que receberia totalmente e inteiramente esse patrimônio, né, enquanto que o outro, por causa de uma fraude, não dividiria efetivamente. E aí eu quero chamar a atenção para a teoria da socioafetividade também aí. E eu me corrija se eu estiver errada, professor Paulo, mas eu reputo ao professor Paulo a qualidade de um grande teórico da socioafetividade, né? Porque ele classifica a filiação a partir de um gênero socioafetivo e, a partir desse gênero socioafetivo, haveriam duas espécies, uma biológica e uma outra não biológica. O professor Paulo, enquanto teórico da socioafetividade, ele entende que a socioafetividade deve prevalecer em todas as circunstâncias. Inclusive, ele chega a se referir à impossibilidade de alguém que já tenha um pai registral e socioafetivo a promover uma investigatória de paternidade com base no exame de DNA. E aí, trazendo essa discussão, e depois da minha visão com relação à decisão, e trazendo essa discussão novamente de paternidade biológica e paternidade socioafetiva, é inevitável a gente também ressuscitar a discussão em torno da tese 622 do Supremo Tribunal Federal, né? Isso porque os teóricos da socioafetividade, diante da letra dessa tese, entenderam que houve uma valorização da socioafetividade na medida em que, embora fosse descoberto o genitor biológico, ele não veio a substituir o pai registral ali, né? E o Supremo, na verdade, para não enfrentar essa questão binária, né, que nós temos ainda na lei de paternidade, ele resolveu relativizar essa binariedade para, não tirando o pai registral, incluir o pai biológico. E aí vem o outro lado, né, também daqueles que são teóricos da socioafetividade, porque essa ação ela foi promovida por uma filha que já tinha, portanto, um pai registral, uma ação que, segundo o professor Paulo Lobo, não poderia ter ocorrido, né, em busca da investigatória da paternidade. E, em chegando lá, o que foi observado foi que também não se poderia exonerar o pai biológico de obrigações, né, apenas pelo argumento da ausência da convivência familiar, né? Porque exonerar um pai biológico, essa abertura, né, ela poderia conferir outros tratamentos posteriormente. Então, o Supremo, na verdade, ele foi encurralado ali e ele não pôde exonerar esse pai biológico disso. Ao meu ver, ao fazer isso, ao contrário dos teóricos da socioafetividade, o Supremo valorizou o critério biológico, né? Ele valorizou o critério biológico e me parece que ele não poderia fazer diferente nesse momento, né? Mas uma grande crítica que eu faço a essa tese de repercussão geral é a sua própria qualidade de repercussão geral. A que se presta uma repercussão geral, afinal de contas? Porque, para mim, essa repercussão geral em nada mudou a discussão com relação à prevalência ou não do critério biológico, do critério socioafetivo. Por que em nada mudou? Porque o Supremo ele não cumpriu, né, com a finalidade da repercussão geral. Uma repercussão geral é uma repercussão que visa definir, né, e dirimir
um conflito permanente que já está na jurisprudência e em outros tribunais para estabelecer de forma vinculada um posicionamento sobre aquela divergência, né? E ele não se posicionou sobre essa divergência. Ele devolveu a matéria aos tribunais, porque na redação da tese de repercussão geral, ele diz: a paternidade socioafetiva, declarada ou não em registro público, não impede o reconhecimento do vínculo de filiação concomitante baseado na origem biológica com os efeitos jurídicos próprios. Ao fazer isso, ele não disse para o juiz, né, nem de primeira nem de segunda instância, que, diante do conflito entre paternidade socioafetiva e paternidade biológica, ele deve estabelecer a multiparentalidade obrigatoriamente. Então, todo e qualquer juiz ele vai ter a possibilidade de, diante do caso concreto, verificar, se for o caso, a manutenção da binariedade, dando preferência à socioafetividade ou ao critério biológico, ou ele estará autorizado pelo Supremo a estabelecer uma multiparentalidade. Então, para mim, essa tese ela não cumpriu com a função de repercussão geral, como, aliás, eu acho que nenhuma tese em matéria de direito existencial cumprirá, né? Porque em matéria de direito existencial, nós não podemos nos afastar muito das especificidades dos casos concretos, e o Supremo ele não vai conseguir também enfrentar outras questões existenciais, a exemplo das famílias simultâneas, né? Talvez. E aí eu peço permissão, e Vênia, já finalizando aqui essas minhas reflexões, né? Para discutir, talvez, o parâmetro trazido pelo professor Paulo Lobo com relação ao parâmetro assumido pela jurisprudência brasileira. A jurisprudência brasileira, apesar de todo o fundamento vasto que o professor Paulo traz na sua doutrina, identificando os artigos, né, de fundamentação da filiação socioafetiva, a jurisprudência brasileira ela não entende que a filiação socioafetiva é gênero, ainda, né? E aí vem o papel da doutrina também para futuramente influenciar. Ela entende que nós temos 3 tipos de filiação, lado a lado, uma que é biológica, uma que é não biológica, de onde se extrai as socioafetividades, e a outra que é jurídica, que é das presunções. E essas 3 espécies estão no mesmo patamar. Uma, em tese e de forma abstrata, não se sobrepõe à outra, não se prepondera a outra. Só vai haver preponderância na análise do caso concreto e das suas especificidades. Por isso, data vênia, a doutrina do professor Paulo Lobo, que eu acompanho de forma ideal, eu entendo que, em determinadas situações, e a depender da especificidade do caso concreto, é possível, sim, a prevalência do vínculo biológico sobre o vínculo socioafetivo na construção da jurisprudência brasileira. Então, minha gente, eram essas as considerações que eu queria trazer. Muito obrigada, não sei se passei do meu tempo. Tá ótimo, professora Maria Rita. A gente tem ótimos pontos para debate aqui. E, professor Paulo, um último ponto antes de a gente ouvi-lo é dar notícia ao pessoal. Eu vou colocar no chat agora. É uma notícia publicada no Migalhas no último dia 20, tá? No início dessa semana, na terça-feira, dando conta de um julgamento onde uma pessoa foi induzida a erro para registrar filhos e anos depois ela descobre que, por investigação de paternidade, que não seria o verdadeiro pai. Eu queria ler aqui para vocês um trecho da decisão. Mesmo quando configurado o erro substancial no registro civil, é relevante investigar a eventual existência de vínculo socioafetivo entre o genitor e a prole, na medida em que a inexistência do vínculo paterno-filial de natureza biológica deve, por vezes, ceder a existência do vínculo paterno-filial de índole socioafetiva. Quem lê esse trecho da decisão pensa que o STJ se encaminhou para, apesar do erro inicial no registro, reconhecer que, nos anos seguintes ao registro, se estabeleceu uma relação afetiva entre esse cidadão e os filhos, tá? E que isso justificaria a manutenção da paternidade. Entretanto, tá? O que se encontra no trecho da decisão que foi divulgado na imprensa, o processo está em segredo de justiça, a gente não tem acesso ao acórdão ainda, é o seguinte trecho.
É incontroverso o fato de que, após a realização do exame de DNA, todos os laços mantidos entre o pai registral e as filhas foram abrupta e definitivamente rompidos. Tal situação, a relatora feminista Nancy Andrighi, se mantém há mais de 6 anos, que eu imagino que deve ser o tempo do julgamento do recurso, tá? E aqui a gente tem uma situação interessante, porque se reconhece que havia vínculo socioafetivo, se reconhece que com a descoberta da inexistência de vínculo biológico, se cessa o vínculo afetivo e as obrigações paternas devem ser retiradas. Então, acho que a gente não poderia ter escolhido um momento melhor para discutir esse assunto. Essa decisão é de terça-feira, tá? Dessa semana. Eu trago aqui ela para a gente acrescentar o debate e a gente vai seguir a nossa rotina. Eu vou trazer aqui para o destaque, professor Paulo, para as considerações. Professor Paulo. Bem, foram 3 intervenções inteligentes da Maria Cristina, da Luciana e da Maria Rita, e eu gostaria de inverter um pouquinho as minhas observações, porque todas estão atravessadas pela discussão que a Cristina trouxe em torno da decisão do Superior Tribunal de Justiça relativamente à súmula 301, que Maria Rita recupera um trabalho que eu publiquei em 2005, que foi consequência da conferência que eu proferi no 5º Congresso Brasileiro, 5º Congresso do IBDFAM, né, 5º Congresso Brasileiro de Direito de Família, em 2005, em que eu sustentava e chamava atenção aos equívocos decorrentes tanto da fundamentação quanto das consequências dessa súmula 301, que nessa decisão que Maria Cristina traz, bem demonstra como ficaram enredados nos equívocos argumentativos os ministros, né, decorrentes dessa súmula. Né? Ela não trouxe vantagem nenhuma para o avanço do direito, está subjacente a ela a ideia de que a verdade real de filiação é a verdade biológica e tornava a verdade socioafetiva secundária, dependendo da investigação de paternidade do objetivo dela, que era o cancelamento e a desconstituição do registro civil, onde lá estava consignado, em virtude da posse de estado de filiação, a filiação da pessoa com quem efetivamente viveu, como pai ou como mãe. E essa súmula cria uma presunção que não existe na lei. Ela não é uma presunção legal, é uma presunção judicial. Por isso que eles tiveram um pouco de pudor e já restringiram o alcance da presunção quando diz que ela é uma presunção juris tantum, portanto, admitindo prova em contrário. E a minha crítica, na ocasião, entre outras, era demonstrar que ela por si só, ela não poderia prevalecer dispensando outras provas indiciárias. Isso terminou o próprio STJ revendo e deixando claro, interpretando a súmula pouco depois, em outras decisões, de que a súmula por si só não bastava e que havia necessidade efetivamente do conjunto probatório para se verificar se efetivamente levava ou não a afirmação da paternidade, principalmente, mas também da maternidade, apesar de ser residual, mas não se pode tratar pura e simplesmente de investigação de paternidade. Por isso que vocês fizeram corretamente a referência à investigação de parentalidade, né? Tanto faz do pai ou da mãe, embora a maior parte seja relativamente à paternidade.
E essa súmula infeliz, ela induz o réu a produzir prova contra si mesmo. Porque ela diz, olha, faça o exame, porque se você não fizer, eu lhe imputo a paternidade. Então, ele vai produzir prova contra si mesmo. E essa garantia de não produzir prova, mesmo que a pessoa esteja escondendo o fato, isso é uma garantia da evolução da humanidade, né? que resulta de lutas de séculos para que em relação a esse tema. Outra coisa é que ela confunde investigação de paternidade com o direito de personalidade do conhecimento da origem genética. A dúvida que a Maria Rita traz no final, com relação... Maria Rita não, a Maria Cristina, com relação a uma afirmação que a relatora pôs no acórdão, nesse último acórdão, que enuncia assim: maior do que o direito de ter um pai é o direito de um filho saber quem é seu pai. Isso me pareceu muito mais obter dictum, porque não tem efeito jurídico algum dizer isso. É uma afirmação retórica, pura e simplesmente retórica, mas, ao mesmo tempo, contraditória. Porque, enquanto está se discutindo investigação de paternidade, ela está dizendo, olha, é mais importante o direito do filho de saber. E, para poder saber quem é pai biológico ou genitor biológico, não precisa imputar a paternidade. Não é? Porque é o caso, por exemplo, do adotado, da pessoa que foi adotada, que ele tem direito a conhecer sua origem genética, mas não pode desfazer os vínculos de filiação, que são, com relação à família de origem, são definitivamente extintos, esses vínculos. Não é? Essa súmula e também o conjunto dos argumentos trazidos pela relatora neste processo passa ao largo a decisão de 1994 do Supremo Tribunal Federal, no HC 71.373, esse famoso, em que o relator disse que ninguém pode ser obrigado a submeter a qualquer exame, especialmente no caso que era o exame de DNA debaixo de vara, porque infringiria garantias constitucionais, especialmente a da dignidade da pessoa humana, da intimidade, da intangibilidade do corpo humano, etc. Então, essa decisão do Supremo Tribunal Federal nunca foi modificada pelo Supremo. Nunca foi. Ela é de 1994. O interessante é o seguinte, que o voto vogal no STJ, ele concorda com a relatora, mas discorda das fundamentações. Ele faz referência a esse acordo do Supremo Tribunal e se refere a 1996. Eu cometi esse equívoco também, porque a decisão foi em 94, mas a publicação foi em 96. Talvez seja por isso que, normalmente, tanto os tribunais e a doutrina se referem a esse julgamento, datando de 1996. É até um reparo que eu devo fazer com relação a isso. Então, essa orientação do Supremo continua. E, quando a relatora invoca o Código de Processo Civil, o Código de Processo Civil, a interpretação do Código de Processo Civil não autoriza esse elastério a ponto de tangenciar essa orientação do Supremo Tribunal Federal, de permitir ao julgador, ou de ter o Supremo ter dito, usando palavras cifradas, ao julgador de primeiro grau, ao juiz, diz, olha, determine o exame de DNA. Não disse isso. Ela ficou usando referências genéricas que o Código de Processo Civil hoje municia o juiz de possibilidades impositivas para a obtenção da suposta verdade, ou a verdade processual,
mas não pode desconsiderar essa orientação do Supremo, que tem matriz constitucional. Até mesmo se o Código de Processo Civil tivesse assim claramente dito que pode determinar o juiz um exame com extração de elementos genéticos do corpo humano, ou extração de dados de elementos do corpo humano, ele sofreria certamente seria incompatível com essa orientação do Supremo e provavelmente seria declarado inconstitucional por conta dessa orientação que o Supremo se mantém. Portanto, em nenhuma hipótese, e por esta razão é que o STJ vai e volta, e quando se refere à súmula 301, diz que ela não se aplica. Mas não se aplica. Foi também um questionamento feito pela Maria Cristina. Por que não se aplica? Não se aplica porque o objetivo dela, historicamente, da súmula, como se percebe nos acordos que antecederam a edição dessa súmula 301, o objetivo era de investigar a paternidade para desconstituir o registro civil. E essa decisão do Supremo, aliás, do STJ agora, ela não pode, de forma nenhuma, chegar a esse ponto e nem poderia determinar a aplicação do 301, porque ele é específico, ela diz assim, investigação de paternidade. E o que está se discutindo é se os parentes do morto, por que não pode? Porque o suposto pai está morto. E não há como ter dados dele, a não ser que ele tivesse deixado em vida, né, fragmentos do seu corpo, que pudesse ser o dados que pudesse físicos dele, que permitissem o exame de DNA. Então, o que está se discutindo é se os parentes colaterais estariam submetidos a essa imposição judicial de fornecer com dados seus dados físicos e genéticos elementos para a solução daquele caso concreto. Então, por esta razão é que essa súmula não pode, de forma nenhuma, em nenhuma hipótese, ser aplicada. Porque não está se imputando paternidade ao irmão do morto ou parente do morto. Então, a súmula é inadequada para a solução desse caso. Como é inadequado esse elastério que se quer empreender e que a ministra procurou dar ao Código de Processo Civil, com que tudo é possível para o juiz, passando por cima das garantias constitucionais, isso é impossível. A questão que se abre a multiparentalidade. Aliás, eu gostaria de responder uma dúvida levantada por Maria Rita, nisso, com relação à supremacia da socioafetividade. Eu relendo enquanto ela falava, eu estava relendo aqui o texto que eu escrevi sobre a súmula 301, à época, e eu fazia referência efetivamente à supremacia da socioafetividade. Isso eu alterei no meu ponto de vista a respeito. O meu ponto de vista é que não há supremacia nem biológica, nem socioafetiva. Elas estão em situação de total igualdade. Então, não há uma sendo maior do que outra. E depois dessa decisão do Supremo Tribunal Federal em correlação à multiparentalidade, a questão que eu gostaria de colocar para vocês é se essa súmula 301 ainda faz sentido para os propósitos dela. Não é? A socioafetividade ela pode ser entendida como gênero, Maria Rita, como toda relação familiar né? Vencidos as funções clássicas e tradicionais da família. Porque hoje o que sedimenta a relação familiar é a afetividade. Então, a socioafetividade é um gênero nesse sentido. Mas com relação, isso
com relação à socioafetividade para todas as relações familiares, não só das relações de filiação. Agora, com relação à filiação, a filiação socioafetiva em sentido estrito, né? Então, da socioafetividade da filiação em sentido estrito, ela equipara, ela é, portanto, é igual em direitos e deveres à filiação biológica. Portanto, não há nenhuma primazia de uma sobre a outra. Esse é o sentido que, de lá para cá, eu passei a defender. E o Supremo, no momento que tomou essa decisão da multiparentalidade, e deixou para a doutrina e para a jurisprudência todos os desdobramentos possíveis, do que é possível, do quais são seus limites, até onde ponto vai, o que alcança e o que não alcança, com relação à multiparentalidade, duas consequências são importantes dessa decisão. Primeiro, ela afirmou a socioafetividade, pelo menos no plano do jurisprudencial brasileiro, isso não se discute mais. Então, não cabe a ninguém, a nenhum juiz, pode caber doutrinariamente, mas não pode nenhum juiz questionar a socioafetividade. 2, a igualdade de uma e de outra. Não há supremacia de nenhuma e de outra. Então, essa decisão com relação à socioafetividade é muito importante, do tema 622, né? No sentido da afirmação definitiva no plano jurisprudencial da socioafetividade. Agora, com relação à súmula 301, é que eu gostaria de ouvi-los, porque faz sentido, né? Já que a súmula, aliás, a decisão repercussão geral do Supremo estabelece que as duas, que a concorrência da filiação biológica em relação à filiação socioafetiva, e a necessidade dessa súmula, porque a não ser que haja questionamento, há uma parentalidade socioafetiva e se questiona a existência ou não dessa parentalidade biológica. Fora isso, não vejo nenhuma pertinência mais, me parece, dessa súmula, e é isso que eu gostaria de ouvi-los. E, por último, quando Maria Rita diz que não se pode exonerar, se eu bem entendi, não se pode exonerar o genitor biológico dos deveres patrimoniais, que esse teria sido a consequência da decisão do Supremo Tribunal Federal, eu afirmo, e essa foi também a tese sustentada por Fabíola, na tese dela, que o sistema jurídico brasileiro já tinha institutos, categorias jurídicas suficientes para a resolução desse problema sem imputação de paternidade ou de parentalidade, né? É o descumprimento dos deveres constitucionais que estão lá, que imputa esses deveres e essa responsabilidade a quem, no caso do homem que foi o genitor biológico e não assumiu a paternidade, o que houve aí foi o descumprimento dos deveres de parentalidade e de deveres jurídicos gerais, que o artigo 227, se não me falha a memória, não, 226 da Constituição estabelece, né, de deveres de assistência, deveres de educação e deveres de criação, que estão na Constituição. Não cumpre, incide em inadimplemento e as consequências do inadimplemento. Para se chegar a isso e, portanto, alcançar patrimonialmente o mesmo objetivo, não há necessidade de se imputar paternidade, que certamente não é querida nem pela pessoa e nem pelo próprio filho, porque não conviveram e vão continuar sem conviver. E não há necessidade para se imputar responsabilidade patrimonial de se atribuir paternidade. Aí é que reside o equívoco do Supremo. O Supremo equivocou-se nesse sentido.
porque todas as discussões havidas durante essa decisão da multiparentalidade, o juiz disse, mas, enfim, como é que se faz? Esse homem não vai ser responsável? Ou seja, eles não sabiam como solucionar o problema. E agarraram-se nessas fímbrias frágeis do que parecia ser a única solução, que era a atribuição de paternidade. Então, não tem saída, tem que atribuir paternidade. Atribui-se a paternidade, não sabe se agora o que vai resolver, as consequências aí quanto à guarda compartilhada, as consequências do compartilhamento de alimentos, as consequências sucessórias, não é? Que você já tinha duas linhas de sucessões, agora pode ter 3, pode ter 4, e qual como se distribuir isso, se, por exemplo, 3 pais vão herdar de um filho que não teve descendentes, e de que modo essa distribuição vai se dar. São consequências, são problemas, e muitos problemas, que o Supremo lavou as mãos e deixou para que a doutrina e a jurisprudência resolvessem. Isso vai ser, já está sendo, um campo enorme, vastíssimo de litigiosidade, não é? E com base nesse, que me parece, equívoco do STJ com relação à súmula, e equívoco do Supremo em tentar resolver um problema de natureza patrimonial, atribuindo desnecessariamente paternidade. Não cumpriu seus deveres de paternidade, qual a solução? Impute-se a ele, por exemplo, no caso daquele que já morreu, que seja atribuído a aquele que seria o filho biológico e que não foi, o equivalente ao que ele receberia se tivesse sido reconhecido com relação ao patrimônio deixado, à herança deixada, o equivalente a dele. Para corresponder a isso, tudo aquilo que ele faria jus a receber, sem haver necessidade de atribuição, em decorrência do inadimplemento dos deveres de parentalidade que ele não assumiu. Então, me parece que... Mas, enfim, isso é um problema resolvido, pelo menos jurisprudencialmente. A atribuição de paternidade agora é dúplice, pode ser tríplice. Vocês imaginem a hipótese da utilização, vocês se referiram aí, da gestação subrogada, da utilização por parte na manipulação genética, tanto dos elementos genéticos daquela mulher que forneceu o óvulo, e se ela tinha problemas de geração e houve utilização de mitocôndrias de outra mulher, você vai ter aí elementos genéticos de 2 mulheres. E se já tiver... e você vai ter, então, se houver a atribuição de paternidade e depois de paternidade sócio-afetiva e depois se imputar a paternidade ao fornecedor de sêmen, nós teremos aí 2. Isso sem contar o fato de que, para o direito brasileiro, mãe é a que pare, não é a que gera. Para o direito... Então, você vai ter 5 situações na discussão. 2 que forneceram elementos genéticos, a mãe que onde houve a gestação, que, para efeito do direito brasileiro, a mãe é justamente esta. Então, você tem 3, e não pode nem o Conselho Nacional de Justiça, e muito menos o Conselho Federal de Medicina arrogar-se a função e a competência de legisladores e imputar paternidade e maternidade que a lei não imputa. Então, essas questões vão continuar batendo as portas do judiciário. Pouco importa que a resolução do CNJ, agora eu estou em dúvida se é resolução ou se foi... Não, foi provimento, que é pior ainda. Provimento do CNJ, do Corregedor Nacional de Justiça, estabelecendo que
a declaração do nascido vivo, desconsiderando a lei que regula a declaração do nascido vivo, não faça constar o nome da mãe, da parturiente. Esses questionamentos poderão e vão continuar acontecendo. Então, são questões totalmente abertas, o que mostra, mais uma vez, a importância de se estabelecer que a paternidade afeto, afetividade, convivência, amor, cuidado, e não é a natureza quem estabelece isso. São portanto, para mim, essas questões continuam em aberto. Doutrinariamente, continuarei sustentando o que sempre sustentei, e não me rendo à posição assumida pelos tribunais quando estão dotados de equivocidades. E os tribunais estão sempre mudando sua posição e, às vezes, voltam atrás quando se convencem pela doutrina. São essas, portanto, as observações provocadas pela participação inteligente de vocês e em virtude dessa, ou seja, uma súmula que já é antiga, da 301, essa decisão agora recente do STJ e, principalmente, a decisão do Supremo com relação à multiparentalidade. Marcos, você ainda está por aí? Estou por aqui, professor. Entendeu? E aproveitando para fazer aqui uma indagação, uma provocação. Na minha prática como advogado, a minha sensação é que muitas vezes eu vejo a relação numa ação de investigação de paternidade como se um lado tivesse o mocinho, que é o suposto filho ou a suposta filha, e do outro lado tivesse um bandido, que é aquela pessoa que está rejeitando as suas obrigações. Quando muitas vezes não é isso que acontece. E o drama ocorre quando o suposto pai, por exemplo, já está falecido. Eu tenho que me lembrar que eu tenho de cada lado dessa equação do processo judicial titulares de direitos personalíssimos. Eu tenho pessoas que estão sujeitas a garantias constitucionais. Professor Paulo, o que me incomoda são os pedidos de exumação. E eu queria aqui colocar isso para os colegas, tá? Porque a gente tem dois caminhos. O suposto pai está falecido, tem alguém que deseja reconhecer a filiação, e o caminho que ele tem para isso é direcionar a ação contra os herdeiros, contra os sucessores. E aí, o que acaba acontecendo às vezes é que aquela pessoa que faleceu durante a vida, ela teve mais de um relacionamento. Então, ela tem filhos de relacionamentos diferentes. Então, imagine que ela tem 2 filhos, vai para um segundo relacionamento, tem um terceiro filho, e a pessoa que aparece dizendo que é o suposto filho é de um relacionamento além, é um terceiro relacionamento que ele teria. Se eu direciono a ação contra os filhos, qualquer um deles, ou contra os 3 filhos, e eles aceitam fazer o DNA, eu não vou conseguir o DNA que a gente está acostumado a ver com 99,9999% de certeza. Por quê? Porque as mães não são as mesmas. E a gente enxerga como se só existe uma solução para o DNA. Ou ele dá positivo e existe compatibilidade genética, logo eu sou pai ou logo eu sou mãe, ou ele dá negativo. Mas dependendo das pessoas que fazem o exame, essa amostra pode dar uma certeza de 30%, uma certeza de 40%. Nós estávamos discutindo aqui, pela decisão que Maria Cristina trouxe, o aspecto de obrigar ou não os sucessores a submeterem o exame. Mas por mais de uma vez, enquanto advogado, me vi na situação da magistrada olhar para a viúva e dizer o seguinte: a senhora vai fazer o exame. Então, eu pego uma pessoa que está sofrendo por uma provável traição do marido ou do companheiro e que, de repente, se vê na incômoda situação de ter que colher material para que o material dela, mais o do filho que ela teve com o falecido, sirvam como prova definitiva da paternidade em relação àquele autor da herança. Tá? Então, se é complicado a gente admitir a possibilidade de presumir paternidade a partir da recusa dos sucessores, só imagine o que muitas vezes a gente encontra nos processos que diz respeito aos companheiros daquelas pessoas que são imputadas como réu nessas ações. E aí, muitas vezes o juiz olha para a parte e diz assim: a senhora escolhe, ou se é de material genético, eu mando exumar o corpo do falecido. E a gente tem uma questão cultural em relação ao respeito aos mortos, em relação à memória deles.
Será que se justifica exumar o corpo de alguém para garantir o direito ao conhecimento da origem genética ou da paternidade? Seria uma medida extrema ou dentro das alternativas processuais, já que existe a possibilidade científica de se extrair o DNA dos ossos, isso seria possível? Uma coisa para deixar aqui para vocês pensarem se vocês, como magistrados, defeririam um pedido desse. Eu já tive um pedido desse deferido em primeira instância e confirmado no Tribunal de Justiça. Tá? E queria trazer e dividir isso para vocês. O professor Paulo colocou aqui sobre a igualdade entre a filiação biológica e a filiação socioafetiva. Estou de acordo, professor, principalmente em relação a direitos e deveres. Mas o que é que me incomoda? O que me incomoda é o modo do reconhecimento. A filiação biológica, para mim, é perene. Durante toda a minha vida, eu terei vínculo biológico com aquelas pessoas que são meus ascendentes genéticos. Mas o problema da filiação socioafetiva é a gente definir o seguinte: quanto tempo de vínculo afetivo eu preciso manter com a pessoa para que seja possível reconhecer paternidade ou maternidade? E eu me refiro àquelas pessoas que têm relacionamentos sucessivos. Terminam um relacionamento, estão grávidas, começam a conviver com outra pessoa, aí o filho nasce, e aí aquele atual companheiro assume a criança, mas depois de 4 ou 5 anos ela vai para um novo relacionamento, e aí se estabelece um novo vínculo de afetividade com aquela criança, com o terceiro companheiro ao longo da história de vida. Isso vai ficar cada vez mais comum, a gente vive cada vez mais tempo, as pessoas têm relacionamentos que não são tão duradouros como eram antigamente. E a questão é saber o seguinte: se cessa o vínculo afetivo, também cessa as obrigações parentais? Porque, para mim, foi essa sensação que eu tive lendo o julgamento do dia 20 aqui do STJ que eu coloquei para vocês. O cidadão teve anos de relacionamento afetivo com as filhas e, de repente, quando descobre que não é pai biológico, diz: não quero mais saber, esqueça tudo que eu vivi com vocês e, a partir de hoje, eu não sou mais seu pai e eu não considero mais vocês minhas filhas. Será que é assim? Será que eu posso decidir quando eu não quero mais ter vínculo afetivo e o judiciário tem que reconhecer isso? E o que me incomoda, e a gente teve uma discussão riquíssima ontem, a professora Maria Rita, o professor Vitor Almeida, no curso do PPGD, trataram do assunto, é a zona turva que o judiciário está criando em relação a vínculos adotivos e vínculos socioafetivos e vínculos biológicos, e por conta da multiparentalidade se misturando as coisas, se estabelecendo adoções sem romper o vínculo biológico, mantendo como multiparentalidade os pais biológicos mais os pais adotivos, tá? E a insegurança na jurisprudência das famosas inseminações caseiras. Aquele que voluntariamente cede material genético para uma inseminação que não é feita numa clínica, que é feita em casa, uma inseminação a fresco. E a pergunta é: como é que a gente vai lidar com isso? Se a gente vai levar em consideração a intenção das partes ou o fato de não ter havido um acompanhamento médico vai fazer com que não se possa afastar a paternidade em relação a esse tipo de situação. No judiciário, a gente não discutiu aqui hoje, e aqui eu só vou deixar o registro, as várias decisões que são fundamentadas na boa-fé, no venire contra factum próprio. Olha, você sabia que não era pai, mas você decidiu registrar, então você não tem legitimidade mais para contestar o registro. Você tem comportamento contraditório e eu não vou admitir a sua legitimidade processual para demandar esse tipo de pretensão. Já o filho, se quiser, ele pode fazer isso. Talvez a gente precise trabalhar um pouquinho mais a fundo as presunções que a gente tem no nosso sistema e adequá-las a essa nova realidade da biotecnologia, como o senhor bem colocou aqui, que permite que a gente raciocine de um modo que não é mais binário em relação à maternidade e à paternidade, com as possibilidades que a engenharia genética traz para a gente. Feita a observação, a gente tem inscritas aqui a professora Patrícia, e na sequência eu passo a palavra para a professora Maria Cristina, que começou a nossa conversa e vai fechar com as reflexões, com as considerações finais dela. Professora Patrícia, a palavra é sua. Boa tarde a todos. Estava com saudade de vocês, a gente estava mal acostumada a ter reunião sempre, então quando passa algumas semanas que a gente não se encontra, eu já fico achando que já tem quase um mês que nós não nos encontramos. Mas a fala do professor Marcos me lembrou que essa semana
eu li um texto, até no livro de Sucessões, que é o livro do professor Rolf Madaleno, Sucessão Legítima, em que ele fala da multiparentalidade e ele questiona essa questão do reconhecimento da multiparentalidade na adoção e faz o paralelo, e aí se questiona, né? Por que reconhecer multiparentalidade na adoção à brasileira? Tudo bem, que não é uma adoção, é um nome, apesar de todas as críticas, né, que se faz, e não se fazer e não se reconhecer a multiparentalidade na adoção legal, né? E essa distinção em relação a essas nomenclaturas que leva ao Instituto da Adoção. Mas o que eu queria, a minha pergunta inicial era sobre a questão da relativização do caso julgado nas ações de filiação. Quando começou a explicação, eu tive a oportunidade, lá no doutorado, de escrever um artigo sobre isso e fazer um paralelo entre a relativização no Brasil e a possibilidade dessa mesma relativização em Portugal. E aí tomei como parâmetro, né, aquele recurso extraordinário, o 363.889 do Distrito Federal, que reconheceu a possibilidade da repropositura, né, da demanda em função da não realização do exame, em função de não ter sido, da impossibilidade de se fazer o exame à época que a primeira ação foi julgada. E aí, estudando lá em Portugal, eu vi que já havia decisão lá, pelo menos no sentido de que não se admitia esse mesmo posicionamento adotado aqui no Brasil de flexibilizar a coisa julgada para possibilitar uma nova ação, mas eu fiquei na dúvida e eu queria saber aí 2 pontos específicos da opinião do professor Paulo, da professora Maria Cristina, do professor Marcos, enfim, de quem quiser me ajudar a pensar mais um pouco, que tem lá eles têm o chamado recurso de revisão, que seria equivalente à nossa ação rescisória. Só que, diferente da ação rescisória aqui, que a gente tem um prazo limite, né, os 2 anos, o recurso de revisão lá, ele tem um prazo, na verdade, até um prazo duplo, mas esse prazo ele é desconsiderado quando a discussão da demanda se atém a direitos da personalidade. E aí a minha primeira pergunta seria: o conhecimento da ancestralidade, o direito ao conhecimento da ancestralidade seria, né, se encaixaria nessa questão do direito da personalidade, partindo da ideia da distinção, né, do estado de filiação e da ancestralidade. Então, se há ancestralidade, e aí, por consequência, o vínculo biológico que dela decorreria poderia afastar o prazo que a lei estabelece, sendo isso imprescritível a propositura da demanda. Segundo, era se era possível considerar o exame de DNA como na categoria de documento, porque a única possibilidade dentro das hipóteses seria a apresentação de documento novo que, por si só, tivesse capacidade de alterar a demanda. Então, eu queria saber se a gente poderia, para efeitos da rediscussão do estado de filiação, e nessa ação de revisão, se vocês entenderiam que a ancestralidade ela seria um direito da personalidade e se o exame de DNA ele poderia ser considerado. Era isso. Patrícia, eu vou fazer o seguinte, eu vou facultar a Maria Cristina fazer as considerações e responder a sua colocação aqui, ou mais alguma que ela queira fazer. Cristina, é com você. Certo. Obrigada, pessoal. Primeiro, eu quero dizer algumas palavras a respeito das colocações do professor Paulo. Enquanto o senhor falava, eu estava lembrando aqui, professor, que tem um recurso especial, que é o 714.968 do STJ, que diz: o exame não confere paternidade nem maternidade e filiação a quem quer que seja, porque são conceitos jurídicos auridos na experiência social e afetiva, mas a confirmação ou não da origem genética. Desse modo, não se pode emprestar recusa ao exame, isoladamente, a prescrição ficta, e ali para fazer eco ao que o senhor já havia dito também, que essa questão da súmula 301
seria uma presunção criada, por assim dizer, um artifício, vamos dizer assim, criada para que servisse de convencimento para o juiz, se distinguindo daquilo que seriam as chamadas presunções jurídicas, né? Também, com relação a essa questão da multiparentalidade e da socioafetividade, eu entendo que a socioafetividade, a partir desse giro que teve no direito das famílias, munido a partir da lente, do princípio da dignidade da pessoa humana, ela se faz na socioafetividade. Então, como bem o senhor disse, ela é gênero de uma série de outras relações, de uma série de outros desdobramentos. E eu quero, antes de responder objetivamente a Patrícia, só para fazer o fechamento, dizer de duas questões colocadas por Luciana e depois por Rita, que eu acho que demanda reflexão e investigação. A questão que Luciana trouxe do recorte, que foi uma provocação feita por nós, na questão de gênero, em relação a esse Estado que existe no Brasil, como quase, vamos dizer assim, uma pandemia, porque ela não é localizada, ela de fato é general, pandemia não, porque é só no Brasil, né? Mas de qualquer maneira, que ela é generalizada no sentido de que proliferam-se os registros de nascimento onde tem a ausência da figura do genitor, da figura do pai. E aí, retomando a discussão a respeito da distinção entre paternidade e maternidade e o direito fundamental ao conhecimento da ascendência genética, que também foi posto nas colocações do professor Paulo após a fala de Rita. E aí eu tenho lembrança do seguinte, que a questão da paternidade, ela se constitui ao longo do tempo. E aí, Marcos, eu também vou fazer uma reflexão a respeito de sua colocação da questão da decisão do Migalhas, porque se a gente fosse atrás de um tempo, era quase que a gente fazer um retrocesso parecido com o que existia lá na União Estável de início, que para ser União Estável que tinha que ter um cumprimento de um lapso temporal, tinha que ter outros requisitos. E eu acho que isso é dar passos rumo ao passado, que não nos interessa. Eu entendo também que aí na saída do recorte que você trouxe da decisão posta no Migalhas do dia 20, é o venire factum próprio, para além de efetivamente ter existido ou não a descoberta a posteriori da inexistência de vínculo do exame do DNA. E a questão que Rita coloca a respeito dessa decisão, né? Me parece, Rita, pela sua fala, que você colocava e meio que entendia um pouco a questão da imprescindibilidade de se realizar o exame que seria possível em razão desse dever, desse poder, vamos dizer assim, que é dado ao juiz na busca da verdade real. Mas aí eu me filio também completamente ao professor Paulo, que seria, assim, dar meia volta e um grande retrocesso a garantias que foram historicamente, vamos dizer assim, auridas a partir de grandes lutas, que é essa questão da garantia de você não se submeter a produzir prova contra si. E aí eu já sigo adiante, achando uma impropriedade absoluta na questão tanto de se realizar o exame debaixo de vara, quanto também da aplicação da súmula do 301, nesse caso em análise, que mesmo na forma como ela foi construída e depois abrandada, em virtude da necessidade de ter outros elementos, somente poderia se aplicar a súmula se efetivamente essa negativa feita pelo investigado, no caso, por aquela pessoa, em face de quem se buscava a existência ou não desse vínculo biológico, fosse negada de forma injustificada, o que, ao fim e ao cabo, não deixa de ser também uma coação. Ora, ou você faz o exame, ou vai ser uma presunção de que existe ali a parentalidade. E aí, mais uma vez, incorre naquele engodo que tão bem foi levantado também pelo professor Paulo, que tem aqui nesse RESP que eu trouxe, o 714.969, que não é o exame do DNA que vai constituir paternidade ou maternidade.
E aí eu vou direto à Patrícia para responder a tua pergunta. Patrícia, eu entendo com todas as vênias, se eu pude perceber direito o que você falou a respeito do que encontrou no livro do professor Rolf, eu entendo que não seria possível se conhecer a multiparentalidade no caso de adoção por uma razão muito simples. A questão do próprio processo de adoção, da própria estrutura milenar da adoção, é como se efetivamente existe um novo parto, um novo nascimento, e quando aquela adoção ela é bilateral, existe o rompimento do vínculo parental entre aquela pessoa que está sendo adotada e, efetivamente, os seus ascendentes genéticos ou os seus genitores. E com relação à sua pergunta, em termos de localização e da possibilidade, eu entendo que o de genética ele é imprescritível, de fato é. Uma questão de poder assemelhar-se o exame do DNA a uma exibição de documento, inclusive consta isso como um dos argumentos na reclamação que a gente trouxe hoje, da relatoria da ministra Nancy Andrighi, eu entendo completamente deslocado, porque eu não posso equiparar a um documento quando não é uma questão de exibição de documento, mas de coação de uma pessoa se submeter a um procedimento que somente, para retirada de material genético, que somente seria viável se a análise do caso concreto existisse um perigo proeminente, uma necessidade de cunho, de necessidade do coletivo, do público, que sobrepusesse a esse direito. Um exemplo aqui, vamos imaginar que se precisasse fazer essa coleta do exame do DNA para pegar como é que se diz? Como é que a gente chama, meu Deus? Um resultado de uma vacina, ou, enfim, coibir a proliferação de uma doença. Então, nesse caso, eu entendo que não dá para assemelhar o exame do DNA com a exibição do documento quando for a partir da necessidade de se realizar o exame. Eu não sei se eu respondi, mas eu, com isso, me despeço agradecendo a cada um de vocês que puderam falar. E eu acho assim, que os temas postos a respeito de abandono paterno, de crianças que acabam sendo adultos sem pais dentro da realidade brasileira, e a questão da imprescindibilidade de haver um instituto que associe o avanço da biotecnologia com o direito no estado atual, são com essas indagações e essas reflexões, Marcos, que eu mais uma vez agradeço e devolvo a palavra para você. Aí, Cristina, eu acho que foi excelente. Acho que quem está aqui na sala e quem vai assistir essa gravação depois tem muito o que pensar. A professora Patrícia pediu para fazer uma parte aqui, eu vou devolver a palavra para ela antes da gente encerrar. Professora Patrícia. Oi, é só um esclarecimento, Maria Rita, Maria Cristina, que é tanta Maria, né? Tão maravilhosas. Veja só, lá em Portugal, aqui, quando você repropõe a demanda, existe a possibilidade da parte, né, do exame ser realizado na instrução dessa nova demanda e da parte se recusar a fazer o exame. Lá em Portugal, a ação de revisão baseada em nesse documento novo e que possibilitaria eventual relativização da coisa julgada, ela exige que na propositura da demanda, o exame DNA já seja juntado, ou seja, não haveria que se falar na hipótese da possibilidade de recusa. Então, por isso a minha dúvida, se o exame, a perícia, ela poderia ser, por ela ser traduzida através dela ser instrumentalizada num documento, se esse conceito de documento ele deveria ser um conceito mais amplo ou um conceito mais restrito. Eu não sei se eu consegui me fazer entender, mas era mais ou menos isso. Eu acho que essa interação processual, material, Patrícia, nesse assunto, está muito mal colocada. A gente precisa explorar mais isso, tá? Acho que o que você traz é um bom exemplo do que a gente pode pesquisar daqui para frente. A gente, pessoal, está chegando no limite do horário. Eu vou agradecer à professora Patrícia as colocações aqui. A professora Maria Cristina, por ter preparado um roteiro, por ter permitido que a gente pudesse conversar sobre esse assunto hoje.
A gente tem alguns assuntos para conversar internamente aqui sobre as próximas reuniões, mas eu vou pedir à professora Maria Rita que faça um convite para vocês aqui em relação ao evento que está sendo organizado para o mês de dezembro. Professora Rita, você consegue aqui aproveitar o finalzinho da nossa reunião para convidar o pessoal que vai assistir no YouTube para o nosso congresso? Sim, nós vamos realizar o nosso congresso nordestino no dia 10 e 11 de dezembro, e esse congresso do IBDFAM, que vai reunir os 9 estados, será em homenagem ao professor Paulo Lobo. Então, nós já estamos conversando com todos os presidentes e vamos montar uma programação científica bem legal, porque o Nordeste também não poderia ficar de fora dos seus pensadores, de mostrar o que nós estamos pensando aqui também para os outros estados. Então, nós vamos convidar também muitas pessoas de outros estados para poder ter um debate bem legal. Ficam todos convidados. Salve a data! Isso. E a gente tem aqui a presença de luxo da presidente do IBDFAM Pernambuco, a professora Maria Rita, da presidente do IBDFAM da Paraíba, a professora Maria Cristina, membro da diretoria do IBDFAM de Alagoas também. A gente sempre tem aqui entre os convidados o pessoal também do Rio Grande do Norte. Então, acho que vai ser bom a gente terminar o ano com um congresso reunindo os 9 estados. Para o pessoal que vai assistir a gravação, a gente interrompe por aqui, esperando que tenha sido útil aqui acompanhar nossas discussões e convidando vocês para as próximas reuniões. Até breve, pessoal.